Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu vou continuar com a minha meditação nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, a partir do versículo 33. Do versículo 33 até o versículo 42, Lucas ele vai relatar a respeito do conselho de Gamaliel. Por que aconteceu esse fato? Após os apóstolos terem sido conduzidos ao Sinédrio por causa da prisão dos mesmos e que eles foram miraculosamente libertados da prisão por intermédio de um anjo, eles foram levados até o Sinédrio e, sendo interrogados, durante esse interrogatório, pode ver aí no versículo 33, eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Pode ver que os membros do Sinédrio, que compunham o Sinédrio, eles ficaram enfurecidos. Por quê? Porque Pedro, ao tomar a palavra, ele colocou na conta dos judeus, dos líderes religiosos, a morte do nosso Salvador. Foram vocês que o mataram. Mas este que vocês o mataram, Deus o ressuscitou e através da sua ressurreição, ele trouxe o quê? Salvação, trouxe remissão de pecados, trouxe arrependimento para a nação de Israel. Então, Deus ressuscitou a Jesus, a quem os líderes religiosos haviam matado, mas Deus o ressuscitou, trazendo bênçãos para a nação de Israel. Então, quando o apóstolo Pedro, juntamente com os demais, disseram estas palavras, novamente atribuindo a culpa a estes homens, eles ficaram enfurecidos. E agora eles queriam matá-los. Veja aí o 34. Mas, levantando-se no Sinédrio, eu já falei anteriormente o que era o Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de homens, e o número destes homens poderia ser de 70 a 71 homens que compunham este Sinédrio, e eles julgavam as causas religiosas. A palavra Sinédrio ela é proveniente de duas palavras gregas, sin e edra. Sin é com e edra é assento. Então, assentar com seria este o significado da palavra Sinédrio. E este homem aí, Gamaliel, pode ver aí no versículo 34 ainda, Gamaliel, mestre da lei, ele era acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Então, Gamaliel, ele toma a palavra, ele fazia parte do Sinédrio, ele toma a palavra, olha, retirar estes homens daqui. Aí os homens foram retirados, provavelmente Pedro e os demais apóstolos, nós não sabemos o número dos apóstolos que estavam ali. Eles foram retirados e agora o Gamaliel, ele dá um conselho para os demais membros do Sinédrio. Interessante, quem é este Gamaliel? Quem é este homem? Este homem, Gamaliel, ele era filho de Simão e neto do famoso rabino Hilel. E também ele ocupava uma importante posição no conselho judaico. Ele era respeitado. Por isso que no versículo 34 diz assim, olha, acatado, olha, acatado aí é uma palavra grega, é tímios,
que é de grande valor, mantido em honra, estimado, especialmente querido. Então, todos gostavam deste homem chamado Gamaliel. Por isso que ele usa a palavra acatado por todo o povo. Ele era estimado por todo o povo. E Gamaliel, ele foi o primeiro a ostentar o título de Rambam, que significa nosso mestre, ao invés da palavra Rabi. Rabi é meu mestre e Rambam é nosso mestre. E esse era um título, o Rabi era um título muito comum, o Rambam não. Então ele foi o primeiro a ostentar esse título de Rambam, que é nosso mestre. E este homem, o povo tinha um carinho muito especial por esse Gamaliel. Interessante é que o nome Gamaliel, meu recompensador é Deus, é o significado do nome de Gamaliel. Então vamos ver agora então o que Gamaliel continuou dizendo. Olha aí: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias que eles estavam ali vivendo, isso depois do ano 30, se levantou Teudas, ele insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e se deram em nada. Então, Gamaliel, baseado em fatos que aconteceram, ele estava trazendo um conselho para os demais membros do Sinédrio no que se diz respeito à atitude que eles tomariam contra os apóstolos do Senhor Jesus. Baseado no que aconteceu, Teudas foi um homem que se levantou e ele se dizia alguma coisa, um revolucionário. Vamos ver, está aí a indicação do nome Teudas. A referência é Teudas, dado por Deus, e explica aí, nome de um insurgente mencionado no discurso de Gamaliel perante o concílio judaico, quando os apóstolos estavam sendo acusados. De acordo com a narração de Lucas, ele liderava cerca de 400 homens. Provavelmente foi um dos líderes rebeldes ou fanáticos, pelo qual a terra foi assolada no último ano do reinado de Herodes. E diz aí também que Flávio Joséfo, um historiador judeu, daí contemporâneo a Cristo, um pouquinho depois, mas quase que contemporâneo, ele falou também, Joséfo fala de um Teudas que desempenhou um rol semelhante no tempo de Cláudio, cerca de 44 depois de Cristo. No entanto, o Teudas mencionado por Lucas deve ter sido uma pessoa diferente daquela citada por Joséfo, até porque Joséfo cita um Teudas que o fato narrado por Joséfo se diz respeito ao período de 44 depois de Cristo. O fato aqui em Atos dos Apóstolos ocorreu provavelmente depois do ano 30. Então, este narrado por Joséfo provavelmente seja um outro Teudas depois desse Teudas que Gamaliel cita. E ele continua. Depois desse, versículo 37, depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Então, Gamaliel, ele cita dois homens revolucionários da época que se levantaram provavelmente contra a opressão do Império Romano, no intuito de libertar o povo de Israel das mãos do Império, e que simplesmente eles
o líder foi morto e aqueles que prestavam obediência a este determinado líder, eles foram dispersos e não deram em nada. E agora ele volta aí novamente, ele cita o Judas, que era, engraçado que o nome Judas é Deus seja louvado, mas ele foi um homem que se levantou no intuito de batalhar contra o Império Romano. Pode ver que este pereceu e todos quantos obedeciam foram dispersos. E ele prossegue, o 38 aí. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Eu acho interessante, eu acho também muito coerente o conselho de Gamaliel, baseado em fatos passados, ele dá um conselho bem coerente. Olha, se este conselho ou esta obra que eles estão fazendo, ela for de homens, vai perecer. Agora, se esta obra ela for de Deus, vocês estão correndo um sério risco de estar combatendo contra o próprio Deus. Então, olha aí o 38. Agora vos digo, dai de mão a estes homens. O que é dar de mão? Dar de mão, dai de mão. É o seguinte, olha, afaste-se destes homens. Ou seja, liberem esses homens. Não prendam esses homens. Olha, deixa a palavra apisteme, que é a palavra grega para dar de mão, é abandonar, afastar-se de alguém, fugir, olha, parar de atormentar. Não atormente estes homens, afaste desses homens, deixe eles ir embora. Por quê? Deixai, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, ela vai perecer. O 39. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, porque para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Quando? E concordaram com ele. Quem? Todo o sinédrio, ele concordou com quem? Com as palavras do sábio Gamaliel. E chegaram à conclusão que realmente ele estava correto. O conselho dele era coerente. Se eles estivessem fazendo ou se levantando contra algo proveniente da parte de Deus, eles estavam correndo um sério risco de estar lutando contra o próprio Deus. E lutar contra o próprio Deus, o que vai acontecer? A derrota será certa. Então, o conselho de Gamaliel, assim, não lutem contra Deus. Deixem estes homens e vamos ver o que vai acontecer. Vamos acompanhar de perto o que vai acontecer com estes homens. E o interessante é que Gamaliel, ao dar esse sábio conselho, ele estava correto. Talvez devido a tudo aquilo que ele via e ouvia destes apóstolos, ele chegava à conclusão, Gamaliel, que eles realmente estavam corretos, ou poderiam estarem corretos nas suas palavras. Então, baseado nisso, eu creio que Gamaliel, ele deu este conselho e eu creio também que futuramente o próprio Gamaliel pôde ver que esta obra era realmente de Deus, porque ela não parou. Pelo contrário, ela prosseguiu e o Evangelho de Jesus, ele não ficou somente ali na região de Jerusalém e da Judéia, mas o Evangelho do Senhor Jesus, ele se expandiu para Samaria e para até os confins da terra. Então, se estes homens fizessem alguma coisa aqui neste exato momento, eles estariam combatendo contra o próprio Deus. E eu acho interessante é que o conselho de Gamaliel foi um conselho sábio. Ainda que ele não sei,
Nós não sabemos se ele tenha se convertido ao cristianismo. A Bíblia se cala no que se diz respeito a isto, mas o conselho dele foi coerente. E o versículo 40 diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falasse em nome de Jesus, os soltaram. Eles chamaram os apóstolos. Depois deste conselho, todos os membros do Sinédrio, eles concordaram com este conselho e mandaram que os apóstolos viessem novamente até a presença deles. E agora o detalhe é o seguinte: eles ordenaram que os apóstolos não falassem em nome de Jesus. Jamais estes homens poderiam obedecer tal ordem. Por quê? Os apóstolos, eles viveram com Jesus aproximadamente 3 anos e meio. Viram e ouviram tudo aquilo que Jesus havia feito. Os milagres, as pregações, a morte de Jesus, a ressurreição do Senhor Jesus. Eles tinham contemplado Jesus ressurreto. Lá no monte, eles viram Jesus sendo assunto ao céu, contemplaram os 2 anjos ao lado deles, dizendo: varões galileus, por que vocês estão fitando os olhos no céu? Este mesmo Jesus, dessa mesma maneira que ele subiu, ele há de voltar. Eles viram isso. Como é que esses homens poderiam parar de falar o nome de Jesus, parar de anunciar o nome de Jesus? Jamais. E, olha o 41, e eles se retiraram do Sinédrio, regozijando. Eles saíram alegres. Saíram tristes? Não. Saíram regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Que nome é esse? O nome de Jesus. Eles saíram felizes, alegres, regozijantes. Por quê? Porque eles se consideraram dignos de sofrer o quê? Afrontas, padecerem pelo nome do Senhor Jesus. E o 42, e todos os dias, por isso que eu disse, eles não pararam, eles não obedeceram às ordens daqueles homens que compunham o Sinédrio. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar. Olha aí, olha o valor do ensino da palavra de Deus. A igreja nos últimos dias que estamos vivendo, ela tem que ensinar. O segredo do crescimento da igreja de Cristo na terra está no ensino. Ensinar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. E o foco principal do ensino da palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, é um só: é anunciar Jesus, o Salvador, o Mashiach, aquele que veio para nos salvar. O foco do nosso ensino deve ser este: anunciar Jesus. Pois tudo está direcionado à pessoa de Cristo. Como diz o próprio João, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que se fez seria feito. Está lá no primeiro capítulo do Evangelho de João. Todas as coisas, tudo que nós temos hoje, foram feitas por causa de Jesus. Então, o nosso ensino, a nossa pregação, ela tem que ser cristocêntrica. Em todas as nossas prédicas, nós temos que mostrar que Jesus, Ele é o nosso Salvador. Mostrar para as pessoas o que Jesus veio fazer por nós aqui nessa terra. Ele veio para derramar o seu sangue. Ele veio para nos salvar. Quando Ele derramou o seu sangue ali no Calvário, Ele deu a sua vida em nosso lugar. Nós é que deveríamos ir para a condenação eterna, mas Jesus se fez maldito em nosso lugar e morreu no Calvário, derramando o seu sangue. Para nós, a salvação
ela é de graça, mas ela custou um preço. E quem pagou esse preço foi o nosso Salvador Jesus. Por isso que os apóstolos, sabendo disto, todos os dias, olha aí, 42, repetindo, de todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo, o Mashiach, o Salvador, o ungido, aquele que veio para nos salvar. O foco que eu acho lindo nas mensagens daqueles que compunham a igreja primitiva, a mensagem destes homens do passado era uma só. Eles anunciavam o nosso Salvador, que é Jesus. Claro, a Bíblia ela é repleta de histórias no Antigo Testamento, mas nós não podemos sair do foco principal, que é Jesus. Na verdade, quando nós lemos algo relatado no Antigo Testamento, nós devemos ler com as lentes de Jesus, extraindo do texto algo que nos levem a ver Jesus, o prometido. Interessante também é que os homens do passado, eles olhavam para o futuro. Eles foram salvos pela fé, olhando para o futuro, aguardando o Messias, o Salvador. Por isso que tem muitas figuras de linguagem, ou melhor, muitos tipos de Jesus inseridos nas páginas do Antigo Testamento. Muitos tipos de Jesus, desde Gênesis até Malaquias, nós temos os tipos de Jesus inseridos no Antigo Testamento. Porque os homens do passado, eles foram salvos olhando para o futuro, olhando para quem? Jesus, que seria morto no Calvário. Hoje, a Igreja do Senhor, no século 21, após a vinda de Jesus, ela é salva pela fé, olhando para o passado, olhando para o Calvário, olhando para aquele que morreu no Calvário, derramou seu sangue e comprou a nossa salvação. Que Deus em Cristo o abençoe. Até o próximo vídeo, onde eu estarei entrando no capítulo 6 do livro de Atos. Fiquem com Deus e até lá.